E aí, futuro servidor, bloco agora para falar de regras de transições. Tem muita gente que fica assim, focada, ai meu Deus, regra de transição, regra de transição. Relaxa, calma, não tem nada de difícil aqui, é coisa simples, coisa fácil, basta você acompanhar o raciocínio, o porquê que existem essas regras de transições e quais são elas, né? Eu não creio que isso caia em prova, não creio, tá? Mas a gente tem que andar bem preparado, tá bom? Então vamos lá, deixa eu explicar para vocês aqui, coloca aqui, opa, pronto, tá aí. Gente, regras de transições. Regra de transições. O que eu preciso saber com regra de trans, né? O que eu preciso saber, gente, é o seguinte. Por que existem essas regras de transições? Porque existe uma coisa antes e depois a respeito da reforma de 2019. A reforma da Previdência de 2019. Antes existiam a aposentadoria por idade e existia também a aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por idade, o homem tinha que ter 65 anos e a mulher tinha que ter 60 anos, e ambos com tempo de carência, né, de 15 anos de tempo de contribuição. Já a aposentadoria por tempo, o homem não precisa de idade, bastava comprovar 35 anos de tempo de contribuição e a mulher comprovar 30 anos de tempo de contribuição. Antes era assim que funcionava a bagaça toda. A treta era essa. Feito? E também existia, né, a aposentadoria especial. A aposentadoria especial, você podia se aposentar com 15, 20 ou 25 anos de tempo de contribuição, a depender do agente nocivo que você estava exposto, independentemente da idade. Então, a aposentadoria por tempo de contribuição não dependia de idade, a aposentadoria especial não dependia de idade, somente comprovar o tempo de contribuição. A aposentadoria por idade tinha que ter idade, 65 homem, 60 mulher, e 15 anos no mínimo de tempo de contribuição ou comprovação de atividade segurada especial. Como ficou depois da reforma? Depois da reforma, ficou assim, ó. Acabou a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição, acabou. Elas se juntaram e hoje existe a aposentadoria programada. A aposentadoria programada, onde se exige tempo e idade. A regra geral da aposentadoria programada para o homem é 65 anos de idade e no mínimo 20 anos de tempo de contribuição. Para a mulher, 62 anos de idade e no mínimo 15 anos de tempo de contribuição. Pronto. Essa é a nova regra. Pá. E para aposentadoria especial? Para aposentadoria especial, continua-se o tempo, só que agora exige-se também, né, uma idade para cada tempo aqui, que eu não me recordo no momento, tá bom? Mas não é importante agora. O importante é saber que antes era de uma forma, agora é de outra forma. O que acontece é o seguinte, deixa eu ir aqui para outro quadrinho. O que acontece hoje é o seguinte, a pessoa que estava distante, exemplo, uma pessoa que tinha 30 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição. Essa pessoa aqui ainda estava distante,
Porque para se aposentar com tempo, ela ainda tinha que trabalhar mais 15 anos. Para se aposentar por idade, tinha que trabalhar mais 35 anos. Então essa pessoa estava muito distante na data da reforma da sua aposentadoria. Então essa pessoa aqui, o que acontece? Não tem transição para ela. Essa regra fecha a porta aqui e agora ela vai ter que se aposentar com 65 anos e no mínimo 20 anos de tempo de contribuição. Ela já entra direto na nova regra. A porta é fechada automaticamente. Agora, uma pessoa que na data da reforma constava com tempo próximo, exemplo, eu sou um homem e no momento eu estava com 33 anos de tempo de contribuição. Olha lá, na minha cabecinha aqui, ó, eu estava assim, faltam só 2 anos para me aposentar. Faltam só 2 anos para mim. Ele já estava contando, ele já estava alegrando, já estava lá soltando foguete, soltando confete, soltando tudo, porque faltavam 2 anos só para ele se aposentar. Aí vem a reforma, pô! E fala, vamos mudar as regras. Porque agora para se aposentar tem que ter 65 anos. Ah, mas 20 anos só eu já tenho, sim. Mas com tudo 53, faz de conta que você tinha 58 de idade. Ele vai ficar assim, ó, o quê? Eu tenho que cumprir os dois, eu vou cumprir o tempo, mas não vou cumprir a idade. Eu vou ter que esperar ainda 7 anos para cumprir a idade e assim conquistar a minha aposentadoria? Tu tá brincando, né? E aí, a legislação vem e fala o seguinte, olha, para você que está numa situação que estava próximo de se aposentar, eu não vou fechar a porta totalmente. Eu não vou falar assim, fechar a porta e eu falar, a regra era essa, agora é essa, se vire, cumpra. Não. Para essas pessoas aqui, tá aqui, ó, um olho, ó, tá aqui um olho. Ó. Ele tem uma visão especial. O que é essa visão especial? Ele vai falar o seguinte, eu vou criar uma forma de você transitar desse ponto para esse ponto, ou seja, do ponto antes da emenda para o ponto após a emenda, de forma mais mitigada. Eu não vou fazer você cumprir a regra antiga, mas também não vou fazer você cumprir a regra nova. Eu vou criar umas regras para você atravessar essa porta. Isso é regra de transição. Então, pessoas que estavam longe de se aposentar, meu amigo, não é mais essa regra, é essa regra agora. Acabou, não quero papo com você, vá para casa, seja feliz. Agora, pessoas que estavam próximo da aposentadoria, não. A gente tem que dar uma atenção especial para essa pessoa. Eu não posso fazer ela cumprir a regra antiga, mas também não posso exigir a regra nova. Então, vamos criar formas dela transitar da regra antiga para a regra nova. E aí eu crio regras de transições. Nessa reforma da Previdência específicas, foram criadas 6 regras de transições. 6 regras de transições, tá bom? Foram criadas nessa reforma específica, tá? Eita, professor, que treta agora. A gente vai ter que conhecer cada regrinha de transição. É sério? Seríssimo. Temos que conhecer cada regra de transição. E olha lá, se eu sair aqui, primeiro ponto vem um conceito escrito aí, né? Ó, busca minimizar as alterações trazidas pela reforma para os segurados que já estão próximos de cumprir os requisitos anteriores à reforma. Neste caso, o segurado não pode se aposentar pelas regras antigas, mas também não serão obrigados a cumprir as novas regras, se criando algumas alternativas temporárias para o segurado escolher a melhor que convém ao caso específico de cada um. Então, outro ponto que você tem que observar aí. Cada caso é um caso. Eu não posso falar assim, olha, quem faltava só 2 anos para se aposentar se encaixa na regra de transição número 3. Ah, esse aqui se encaixa na regra de transição número... Não. Cada caso é um caso. Na verdade, às vezes, a pessoa que faltava 1 ano para se aposentar pode se encaixar na regra de transição 1, 2, 3. Só que ela vai escolher qual é a mais benéfica para ela. Eita, professor, que treta. É uma treta, mas que se resolve.
Agora a gente tem que conhecer cada regrinha de transição, ok? E aí já está aí no quadro a regra número 1. A regra número 1, ela fala o seguinte: possuir no mínimo, se mulher ter computado mais de 28 tempos de condução na data da promulgação, não é 19 não, tá gente? Aqui tá errado. É 103, tá? A emenda constitucional 103 de 2019 e ter tempo de contribuição de 30 anos mais pedágio adicional. E esse pedágio é o quê? 50% do tempo que na data da entrada em vigor da emenda constitucional faltaria para atingir 30 anos de contribuição, independentemente da idade. Então aqui a primeira regra independe da idade. Se homem ter computado mais de 33 anos de tempo de contribuição na data da promulgação da emenda 103 de 2019 e ter o tempo de contribuição de 35 anos mais pedágio adicional, que é de 50%, que na data da entrada em vigor da emenda constitucional faltaria para atingir 35 anos de contribuição independentemente da idade. Gente, deixa eu apagar essa parte aqui e vamos começar a desenhar. Imagine aqui, ó. Primeira situação aqui, eu tenho um homem. Quando surgiu em 2019 a emenda, faz de conta que ele tinha 34 anos de tempo de contribuição, independentemente da idade dele. Se ele tinha 34 anos, ele poderia se aposentar na regra antiga, que é 35? Não. Agora, se mudou a regra, Maria, faltava só um ano, agora exige idade, pelo amor de Deus, que treta é essa? Então, a primeira regra de transição veio e fala: ei, se acalma aí, não se afobe não. Tu tinha 34 anos, então tu se encaixa nessa regra 1. Essa regra 1 te atende. Porque a regra 1, ó, fala o seguinte: tu tinha que ter homem mais de 33 anos. Ele tem mais? Tem. Sendo assim, meu querido, se você tem mais de 33 anos, a regra para você é o seguinte: você tem que ter, deixa eu colocar outra cor, 35 anos mais 50% do tempo faltante. Que tempo faltante, professor? O tempo faltante aqui. Aqui ele tinha que ter 35 anos de tempo de contribuição. Faltava quanto para ele completar 35? Um ano. Se faltava só um ano, quanto é 50% de um ano? 6 meses. Ou seja, para ele se aposentar com a regra de transição, a regra 1, ele precisa ter 35 anos de tempo de contribuição, mais 50% do tempo faltante. O tempo faltante era um ano, e aí 6 meses é 50%. Então, 35 anos e 6 meses. Eu estou dizendo que em 2019 ele não tinha tempo para se aposentar. Ele também não vai cumprir a nova regra. Mas quando ele tiver 35 anos e 6 meses de tempo de contribuição, eu permito ele se aposentar. É isso que eu estou dizendo. Com 35 anos de tempo de contribuição mais 6 meses, eu permito esse cabra aqui se aposentar. Ele será aposentado. Ok? Perfeito? Compreendido? Essa é a regra número 1. Para a mulher, a mesma coisa. Se ela tiver mais de 28 anos, na data em que saiu essa coisinha de reforma da Previdência, ela pode ser encaixada nessa regra 1. Só que aí termina a regra 1? Não. Ele fala, tá, e como vai ser o cálculo desse benefício? Olha lá como vai ser o cálculo. Terá o seu valor apurado com a média aritmética simples dos salários de contribuições, multiplicado pelo fator previdenciário. Professor, eu já tinha ouvido falar nessa treta. Que diacho é esse fator previdenciário? Gente, vamos lá. Respira, não pira e presta atenção. Deixa eu aumentar aqui, ó. Pum. Aparece essa coisa linda e maravilhosa na frente de vocês. Fator previdenciário é uma fórmula. É uma fórmula bem complexa, mas que você não precisa aprender a fórmula. Você só tem que saber o seguinte, que o fator previdenciário, ele existe para ajudar a equilibrar, né,
a balança da Previdência Social. Por que que ele existiu? Ele foi criado em 99 e ele existiu porque a partir do momento que eu colocava que existia uma aposentadoria que independente da idade ele se aposentava, eu coloco isso para obrigar ele a se aposentar um pouco mais tarde. Não entendi, então entenda agora. Quanto era o tempo para eu me aposentar por tempo de contribuição? 35 anos de tempo de contribuição, independentemente da idade. Essa regra número 1 independe da idade também. Eu não estou levando em consideração da idade. Ou seja, uma pessoa, às vezes, que começou a trabalhar com 12 anos, que era permitido em algumas épocas lá atrás, ela com 35 anos e 6 meses, que é o caso que a gente colocou, poxa, ela vai ter quantos anos? Coloca aí, 35 mais 10, 45 mais 2, 47, 48 anos. Com 48 anos, uma pessoa pode se aposentar. Então essa pessoa é muito nova. O que vai acontecer? Se eu me aposento com 48 anos, eu vou ficar por muito tempo recebendo benefício. Porque a minha expectativa de vida é calculada pelo IBGE, uma média, e fala que o brasileiro está vivendo até 65, 67 anos. Então o INSS já pensa assim, caraca, se ele se aposentou com 47 e faz de conta que a expectativa de vida é 67, eu vou ficar 20 anos pagando benefício para esse cabra. Então criaram-se o fator previdenciário para tentar minimizar esse impacto que o INSS ia ter de pagar 20 anos um benefício. E aí esse cálculo do fator previdenciário envolve 3 variáveis. Eu não estou anotando isso porque isso não é importante para a sua prova. Você tem que compreender para que quando aparecer esse nome fator previdenciário, você não fica, ai, fator previdenciário. Não, você entenda o que é isso. É um cálculo que foi feito buscando minimizar os impactos de quem se aposentadoria, de quem ia se aposentar sem levar a idade em consideração. Então, nesse cálculo de fator previdenciário, ele tem uma variável que inclui a expectativa de vida, o tempo de contribuição e a idade do segurado. E sempre buscando reduzir o valor. E sempre buscando reduzir. Então, nessa regra número 1, existe fator previdenciário. Hoje, com a reforma da Previdência, as novas regras, nenhuma mais tem fator previdenciário. Não existe mais essa possibilidade. Mas como eu estou falando de regra de transição, e nessa regra número 1 eu não estou exigindo idade, tá vendo? Eu só estou exigindo tempo, então entra fator previdenciário. Você vai fazer a média aritmética de todo o período contributivo, pegar tudo que tu já contribuiu e dividir pela quantidade que contribuiu, e depois disso vai multiplicar pelo fator previdenciário. É isso que você tem que saber para a sua prova. Não fique se avexando. Ai, fator previdenciário, qual é o cálculo? Meu Deus. Não, não se avexe. Quando o fator previdenciário ainda era feito dentro das regras de benefício, a gente ia ter que estudar a fundo ele, entender um pouco ele. Agora, na regra de transição, não. Não pira, não. Eu tô focado para você acertar a questão de prova. Ok? Perfeito? Então, a regra 1 agora, o cálculo é: completou esse tempo aqui? Completou esse tempo aqui? Amém. Lindo e maravilhoso. Então, você vai vir e vai falar assim, ó. Se eu completei o tempo, agora eu vou fazer o cálculo. Média 2 salários de contribuições vezes fator previdenciário. Pronto, morreu. É isso aí. É isso aí. Acabou. Morreu. Lindo, maravilhoso. Essa é a regra número 1. Regra número 2. Engraçado que eu escrevi sem vocês estarem vendo, né? Pronto, aí, ó. Só fiz essa besteirinha aí. Deixa eu beber uma água aqui enquanto vocês ficam olhando para essa maravilha da natureza. Vamos lá. Regra número 2. A regra número 2 fala o seguinte, ó. Possuir no mínimo 30 anos de tempo de contribuição se mulher e a soma da idade com o tempo de contribuição foi equivalente a 89 pontos. Possuir 35 anos de tempo de contribuição se homem e a soma da idade com o tempo de contribuição for 99 pontos. Gente, olha essa regra.
Essa regra número 2, vocês perceberam que em nenhum momento ela exigiu alguma situação antes da reforma? Ela não exigiu. A regra número 1 fala, ó, antes da reforma você tem que ter contado com pelo menos 28 anos de tempo de contribuição, se mulher, e no mínimo 33 anos, ou mais de 33 anos se homem. Ela exigiu uma situação antes da reforma. Essa aqui ela não exigiu nada, só falou assim, olha, tu entra na regra de transição, meu querido, se tu for mulher e tiver 30 anos e a soma do teu tempo com a tua idade der 89 pontos. Se tu fizer isso, amém, tu entra nessa regra. Agora o homem, 35, e a soma com a sua idade der 99, beleza, tu entra nessa regra também. O que quer dizer essa regra? Resumindo, poxa, vê a mulher aí, a mulher, 30 anos de tempo de contribuição, mas quantos anos ela tem que ter de idade para chegar a 89? Quantos anos? Calcula aí, 60, 59. 59? É. 59 anos. Só vê 9, 8 é. Idade. Então, ele está dizendo o quê? Que uma mulher, caso ela tenha 30 anos de tempo de contribuição e 59 de idade, ela se aposenta. Ela se aposenta, tá? Agora, se ela tiver, professor, então, 31 anos e 58 de idade, ela se aposenta? Poxa, vai dar os 89 pontos? Vai. Ela tem que ter 30 anos de tempo de contribuição, no mínimo, pode ter mais, e mais a idade. Então aqui, ó, se aposenta. O homem, 35. Então o homem tem que ter 35 mais, qual a idade aí? 35 vai ser 64. 64. Também se aposenta, né? É essa a regra que ele quer. Ele quer que o homem tenha 35 mais 64 e a mulher tenha no mínimo 30 mais 59. E aí eu aposento você. E olha lá que fantástico. Ele traz isso aqui e fala, olha, eu lembrei que existe também o professor. O professor ele pode se enquadrar nessa regra. Só que o professor ele tem que comprovar 25 anos de tempo de contribuição se mulher. Deixa eu colocar azul para ficar mais bonito, né? E 30 anos de tempo de contribuição se homem, em efetivo exercício na função de magistério da educação infantil, e a pontuação vai ser 94 para o homem e 84 para a mulher. Ou seja, ele diminuiu. Ele diminuiu o quê? 5, né? Lembrando que aqui é 25 anos de tempo de contribuição para a mulher e 30 para o homem. Ele diminuiu 5 anos de tempo de contribuição. E essa diminuição de 5 anos no tempo de contribuição automaticamente diminui também 5 anos na pontuação. Se lá era 89, aqui é 84. Se lá era 99, aqui é 94. Beleza! Entendeu? O professor também entra nessa regra número 2, ok? A partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação será acrescida a cada ano de 1 ponto até atingir o limite de 100 pontos se mulher e 105 pontos de homem. O que ele está dizendo? Ó, essa regra desse ponto aqui, ó, olha a treta que ela está falando, presta atenção aqui, não vá pirar a batatinha não. Ele está dizendo o seguinte, em 2019, vou colocar aqui, ó, em 2019, a pontuação para o homem é 99. Em 2020, a pontuação do homem é 100. Em 2021, a pontuação do homem é 101. E hoje, em 2022, a pontuação do homem é 102. Ou seja, para ele se aposentar por essa regra número 2, ele vai ter que ter no mínimo 35 anos de tempo de contribuição, mais 4, 5, 6, 7, 8. 68 de idade. Essa é. Ai, professor, mas isso não é vantagem, isso não é vantagem. Gente, ela criou a regra. Se você vai querer usar a regra, é uma opção do segurado. É uma opção do segurado. Ninguém é obrigado a usar a regra, tá? Mas se quiser usar, é essa. E essa aqui, professor, onde eu vou ter a soma do tempo com a idade para ter uns pontos, e esses pontos vão aumentar a cada ano um pontinho, uma hora vai acabar. Lembra que é uma regra de transição. Todas essas regras vão acabar. É só para ajudar essas pessoas que estavam perto de se aposentar. Essa regra número 2, o cálculo já é... Olha o cálculo. O cálculo já é 60%... Opa, errei aqui. O cálculo já é 60%
do salário-benefício. Lembrando que o salário-benefício nada mais é que a média aritmética simples de todo o período contributivo, mais 2 pontos percentuais para cada ano que exceder 20 anos de contribuição o homem e que exceder 15 anos a mulher. Essa regra de pontuação já é a regra geral da aposentadoria programada. É essa regra aí. Então, a regra de transição número 2, ele está trazendo o que para você? Está trazendo que eu tenho que ter um tempo de 30 anos se mulher e somado a minha idade, no início dava 89 pontos, e o homem tem que ter 35 anos no mínimo e somado a sua idade, 99 pontos, sendo que vai aumentando um ponto, e hoje, em 2022, é 102 pontos para o homem e aumentou aqui 92 pontos para a mulher. Essa é a regra atual em 2022. O professor tem direito, diminuindo 5, e o cálculo vai ser feito da forma de 60% do salário-benefício, mais 2% para cada ano que ultrapassar 20 anos o homem e 15 anos a mulher. Nesse caso aqui, eles já vão entrar com vários 2%, porque se eu estou exigindo o tempo mínimo, né? Eu estou exigindo aqui o tempo mínimo, ó. Então aqui já ultrapassou 15 anos a mulher e já ultrapassou 35 anos o homem. Ou seja, esses 2 pontos já estão, ó, contando várias vezes. Lembrando que não pode passar de 100%! Calma aí. Direito previdenciário é lindo. Não tem como não se apaixonar por isso. Deixa eu abraçar o meu quadro. Ô, quadro lindo. Amo. Direito previdenciário. E tem que ser assim. O estudo tem que ser amor, tem que ser vida. Quando você senta para estudar já emburrado, tem que estudar. Não vai conseguir assimilar porra nenhuma, não vai conseguir assimilar nada. Tem que estudar feliz. Eu vou estudar hoje, eu vou estudar informática. Eu sei já o que é Ctrl+C e Ctrl+V, amém. Já sei até o que é Ctrl+X, já aumentei meu nível. Tem que ir. Eu vou aprender aquela coisa em lógica que é o raciocínio lógico. Vai ser feliz, né? Esse bloco não dá mais tempo pra nada, né? Não dá mais tempo pra nada, mas aí, próximo bloco a gente vai ver regra 3, 4, 5, 6, vai-te embora, puxa 3 e encerra a regra de transições. O que vai acontecer depois? A gente vai ver o benefício assistencial. Depois do benefício assistencial, aí, encerra nossas aulas e aí você vai ficar fazendo muito exercício, revisando o material. Estou preparando material ainda, tá? Não sei em qual momento você está assistindo essa aula, se o material já está disponível ou não, mas não é culpa do portal, é culpa do professor Arthur, que está aí na celeridade de fazer um material muito bom para vocês. Eu quero entregar para vocês um material completo, onde não precise mais ficar indo em legislação, não. Vai estar tudo ali, tá? Vai estar tudo ali para você ver, olhar, brincar e aprender de verdade direito previdenciário. Até o próximo bloco.